pronto. Boa noite a todos, meu nome é Vitor, eu sou assistente de administração aqui na Biblioteca Santa Mônica, e para dar um pouquinho mais de acessibilidade à nossa apresentação, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, branco, tenho cabelos e olhos castanhos, cabelos curtos, decote curto, uso óculos, tenho piercing na orelha esquerda. Hoje estou vestindo uma camiseta lisa cor vinho e atrás de mim uma parede de vidro, né, mostrando um pouquinho da sala atrás de mim. Sejam todos bem-vindos a essa capacitação do terceiro programa de competência em informação Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar alunos, professores e pesquisadores na produção acadêmica e científica. Agora será apresentada a capacitação Acessibilidade em Documentos Digitais, será apresentada por Everton Rodrigues Fernandes. Everton é assistente de administração aqui na Biblioteca Santa Mônica, é meu colega de trabalho. Ele é mestrando em Linguística, é bacharel em Estatística, tanto mestrado quanto o bacharel pela UFO. E desde a posse da atual diretoria do Sistema de Bibliotecas, ele é também o presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão aqui das bibliotecas. Eu informo que a lista de presença é gerada automaticamente. Os certificados de participação vão estar liberados a partir de dezembro na plataforma CX. Vocês têm um endereço aí nas notas compartilhadas. Passo agora, então, a palavra para o Everton e desejo a todos uma boa apresentação. Antes de terminar, peço que vocês permaneçam na sala, porque a gente vai fazer o sorteio de 2 brindes entre os que estiverem presentes aqui até o final, ok? Everton, com você. Estão todos ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Everton. Meu sinal em Libras é um H puxando os olhos. Eu sou um rapaz de pele clara, cabelo castanho longo, um pouco abaixo do ombro. Ele está amarrado em um coque. Eu tenho barba, não cheia, não totalmente preenchida. Meus olhos são um pouco puxados, por isso que o meu sinal em Libras é o H, puxando o olho. E estou vestindo uma camiseta branca. E atrás de mim tem um painel das bibliotecas de tecnologias assistidas, aqui da Biblioteca Santa Mônica. E hoje a ideia é trazer algumas estratégias e ferramentas para deixar nossos documentos digitais mais acessíveis, né, com menos barreiras. E claro que cada pessoa pode ter uma especificidade diferente uma da outra, mas essas estratégias vão beneficiar grande parte das pessoas que têm algum tipo de necessidade específica ou algum tipo de deficiência. Os documentos que a gente vai abordar nesse treinamento são o PowerPoint, o Excel e o Word, todos a partir da versão 2010. E minha tela ainda não está compartilhando, não, né, Vitor? Ainda não. Se você quiser, já está compartilhar aqui. Isso. E aí eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, né, Everton? O Everton precisa primeiro ouvir, né, o NVDA, o leitor de telas, e aí a gente vai acompanhando, né, a apresentação dele. Então, a gente pede um pouquinho da colaboração e da paciência de vocês durante a apresentação. Ainda não. Agora sim, Everton. Agora você está compartilhando a tela do
do Chrome, a webconferência. Vamos ver. Isso, agora vemos a sua apresentação. Então, acho que você pode voltar um pouquinho, né? Lá para onde a gente estava ensaiando. Voltou. Eu vou começar pelo PowerPoint. Aqui, eu estou trazendo o PowerPoint em PDF, porque eu, como sou deficiente visual, tenho cegueira total, eu prefiro que o PowerPoint seja convertido para PDF para ter uma melhor acessibilidade. Mas isso vai dar preferência de cada um. Para começar, eu trouxe alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é pessoa com deficiência. Muita gente tem dúvida nesse termo, né? Qual seria o termo correto? É pessoa portadora de deficiência, portador de deficiência, deficiente? E o termo correto que a gente utiliza hoje em dia é pessoa com deficiência. Traz essa ideia de que a pessoa vem antes da deficiência. E ela não porta a deficiência, como era a nomenclatura antes. Ou ela não é especial também, como muita gente fala, né? A gente não quer ser especial pelo fato de ter deficiência. A gente quer ser especial para alguém, né? No sentido de carinho, de afeto, não pelo fato de ter deficiência. Então, esses são termos que a gente tem que distinguir. Portador com deficiência, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais. E pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual. Interação com uma ou mais barreiras, tem sua participação obstruída na sociedade. Então, esse conceito também traz a ideia de que a deficiência ela não está na pessoa, e sim nessa interação das limitações com as barreiras encontradas na sociedade. Agora, barreiras são entraves, obstáculos e atitudes que limitam ou impedem a participação da pessoa com deficiência na sociedade. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Urbanísticas, que são as que tem nas vias e espaços públicos, por exemplo, passeios desnivelados, falta de piso tátil, falta de semáforo sonoro. Arquitetônicas, que correspondem a estruturas privadas ou públicas, por exemplo, falta de pisos táteis, banheiros inadequados, corrimão inadequado, escadas inadequadas. Transportes, que seria, por exemplo, falta de elevador em ônibus, a gente fugiu o nome daquela, a roleta inadequada, né? Inclusive para muita gente obesa, isso é um grande problema, a questão da roleta. Comunicação, que corresponde a informações e mensagens dispostas, por exemplo, imagens sem audiodescrição, falta de braille. Atitudinais, que tem relação ao comportamento das pessoas perante as pessoas com deficiência. Está muito relacionado ao preconceito, ao capacitismo. E as tecnológicas, que é o que a gente vai ver hoje, né? Seriam falta de audiodescrição, documentos feitos de maneira inadequada, sem contrastes. Agora, inclusão, processo pelo qual os sistemas comuns tornam-se adequados para tornar a diversidade humana
para toda a diversidade humana, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas ações. Então, aqui, quando a gente fala em inclusão, muita gente pensa de cara em pessoas com deficiência, mas a inclusão ela está relacionada a toda a diversidade humana. Então, a gente trabalha com questões relacionadas ao racismo, LGBTfobia, machismo. Então, todas essas questões estão relacionadas à inclusão. Mas sempre que a gente faz ou estipula essas ações, é importante a gente colocar as pessoas envolvidas, né? Acessibilidade. Possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, edificações, transportes, informações, etc., por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Acessibilidade é o processo pelo qual a gente vai eliminar aquelas barreiras. Então, a gente tinha barreiras urbanísticas, a gente vai ter aqui acessibilidade urbanísticas, acessibilidade tecnológica, acessibilidade atitudinal. Desenho universal, esse é um conceito muito importante também, que corresponde a serviços e produtos que podem ser utilizados por todos sem nenhum tipo de adaptação. Então, sempre que a gente trabalha na produção de um produto ou um serviço, a gente tem que pensar na questão do desenho universal. De que forma esse produto ou serviço vai ser acessível a todas as pessoas, sem eu ter que precisar fazer algum tipo de adaptação depois. Então, grande parte dos problemas seriam resolvidos, ou a gente não teria, se as pessoas pensassem na questão do desenho universal, né? Tecnologia assistiva correspondem a produtos, serviços que aumentam a funcionalidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Ou seja, traz mais independência e autonomia para essas pessoas. E a gente não precisa pensar em coisas mirabolantes. Por exemplo, uma bengala que está auxiliando uma pessoa cega. É considerada uma tecnologia assistiva, porque ela está dando autonomia e independência para a pessoa com deficiência visual. Um lápis com uma ponta mais grossa, para uma pessoa com baixa visão, também é considerado uma tecnologia assistiva. Então, tudo que vai dar autonomia e independência para a pessoa com deficiência pode ser considerado, sim, uma tecnologia assistiva. Acessibilidade digital corresponde a promover acesso indiscriminado ao meio digital, considerando a diferença entre os usuários, tecnologias e contextos de uso, garantir que todos possam acessar, compreender, utilizar e interagir com o meio digital, ou seja, todo relacionado a programas, aplicativos e documentos digitais, que é o que a gente vai ver aqui hoje. E é garantido por lei. E o documento acessível ele vai ser, igual eu tinha dito lá no início, o que tem menos barreiras. E aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre o PowerPoint. Tem alguma coisa, algum comentário para fazer, Victor? Ou o pessoal tem alguma pergunta? A princípio, não, Everton. Podemos seguir. Pessoal, aí se vocês forem tendo dúvidas, né, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade para abrir o microfone, né? A gente, na maior parte do tempo, vai estar fora da telinha da webconferência, então a gente perde ali um pouquinho do controle do bate-papo. Então fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer intervenções de voz. Quem quiser interagir, pode ficar à vontade para fazer perguntas, colocar aí no chat também. Não precisa ficar intimidado. Ó,
quando a gente pensa no PowerPoint, a primeira coisa que a gente tem que pensar no layout é pensar em simplicidade, não pensar em coisas muito chamativas, muito coloridas. Por quê? Porque isso pode prejudicar tanto pessoas com baixa visão, tanto pessoas que têm algum déficit de atenção, ou autismo, por exemplo. Então, sempre pensar em simplicidade. Agora, com relação à fonte, o mínimo é de 24 para texto e 32 para o título. Isso por quê? Porque pode ter alguém com baixa visão lá, e esse processo de ampliar a fonte vai beneficiar essas pessoas. Outra questão que é muito importante para pessoas com baixa visão é a questão das serifas, né? A gente tem que escolher fontes que não contêm essas serifas, que é o caso da Arial, Verdana. Se você quiser explicar o que é serifa, Vitor, Acho que a Calibre também não tem. Serifa é o espichadinho, né? A caldinha que tem no A, no P, no B, né? Que são as letrinhas mais comuns, né? O M também tem, né? Um rabinho. E que serve para dar ideia de continuidade de uma letra para outra. Né? Só que isso, para quem tem baixa visão, é terrível, né? Vai embaralhar toda a visão. Né? Então, por isso que a recomendação é usar fontes sem serifa, para que a separação entre as letras seja mais evidente. Inclusive, a fonte mais utilizada é uma fonte terrível para pessoas com baixa visão, né? Que é a Times New Roman. Isso. Então, prefiram usar a Arial, que é a outra alternativa que a gente tem. Isso. E como a ABNT não especifica o tipo de a fonte, né, ou o tamanho da fonte, então a gente pode lançar mão dos recursos de acessibilidade nesse momento sem peso na consciência, né? A banca não vai chamar atenção por causa disso. Né? Pode usar Arial, pode usar Verdana, pode colocar lá 24 para o conteúdo, né? 32 para título, se for no PowerPoint, como a gente está falando aqui. Se precisar apresentar para a banca, não vai ter problema em relação a isso. Outra questão que é muito importante, além da fonte, é a relação de contraste. Porque imagina, você pega um fundo branco e coloca numa fonte amarelo clarinho. A pessoa que tem baixa visão não vai conseguir visualizar nada do seu texto. Acho que nem as pessoas que são videntes, que têm a visão normal, vão conseguir enxergar alguma coisa. Então, essa relação de contraste entre o fundo e a fonte também é muito importante. E também evitar planos de fundos decorados com imagens. Eu não sei se está dando para ver Tem alguns exemplos, né, Vitor? Não sei se está dando para ver. E passa mais um pouquinho, que ainda está no... Isso. E passou um pouquinho, mas a gente já tem uma visão aí do slide. Né? Um pôr do sol no fundo, as letras brancas, né? Assim, a gente mal enxerga o que está na parte escura da imagem. Né? Agora, o que está em cima da claridade ali, não dá para enxergar absolutamente nada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E também, quando vocês ficarem em dúvida, na internet tem verificadores de contraste. Então, vocês podem buscar esses verificadores e averiguar quais são os melhores contrastes para pessoas com baixa visão. Geralmente, o que o pessoal gosta muito
é o fundo preto e a letra amarela, ou o fundo amarelo e a letra preta. É um fundo que o pessoal gosta muito. Ou um fundo azul escuro e letra branca, que é o que a gente tem aqui. Que é o nosso material, né? Isso. Tá nesse contraste. Utilize animações quando for estritamente necessário. Isso por quê? Pode prejudicar, igual eu falei, pessoas com déficit de atenção ou pessoas autistas. E leitor de telas também, que é o meu caso, né? Se tiver uma animação, eu também não vou conseguir ver. Tem uma animação. Tabelas. Evite utilizar linhas e colunas mescladas na tabela. Por quê? Porque pessoas com deficiência visual que utilizam leitor de telas, que é o meu caso, quando estiver navegando por tabela, tiver uma linha ou coluna mesclada, ele vai se perder no meio daquela tabela. Acontece muito comigo. Eu sei que tem momentos que é difícil, né? Não usar, mas sempre que puder, evite usar. Ó, áudio e vídeo. A gente precisa encontrar alternativas para quando a gente inclui áudio ou vídeo nos slides. Por quê? Quando a gente inclui áudio, a gente vai estar excluindo pessoas surdas. Então, o ideal é, se eu quero incluir um áudio, eu tenho que colocar a transcrição textual desse áudio no meu material, para que pessoas surdas tenham acesso. Vídeo. Para um vídeo ser considerado acessível, ele tem que ter 3 recursos, que é a audiodescrição, que seria a narração dos elementos visuais presentes no vídeo, de forma que a narração não colida com a fala, a legenda para pessoas surdas e Libras. Eu sei que no caso do Libras é muito difícil, porque a gente não tem intérprete, né, suficiente na nossa sociedade, mas sempre que possível é importante a gente ter pelo menos os dois, que é a audiodescrição e a legenda. Uma dica muito importante que eu não falei, que não é necessário a gente descrever elementos decorativos, só o que for estritamente necessário para a compreensão do conteúdo. Aqui, texto alternativo. O texto alternativo, ele é um recurso que a gente tem atualmente para redes sociais e documentos digitais. O que seria o texto alternativo? Ele é o texto que ele substitui a imagem quando ela não consegue ser carregada, no caso, nas redes sociais ou plataformas web. E no caso aqui dos documentos digitais, é o texto que ele vai ser lido quando o leitor de telas percorrer por aquela imagem. Leitor de telas, para quem não sabe, é o aplicativo que pessoas cegas ou com baixa visão utilizam para fazer a leitura de sistemas operacionais e navegar na web, utilizar os aplicativos, as redes sociais, é o que eu estou utilizando aqui agora, para
explicar o treinamento para vocês. Então, quando eu estou lendo o material, eu passo por aquela imagem e tem um texto alternativo ali, eu consigo saber exatamente o conteúdo daquela imagem, desde que ele tenha o texto alternativo, alguém tenha inserido o texto alternativo. E esse texto alternativo ele vai ser lido apenas pelos leitores de tela. A pessoa que pegar o conteúdo e for vidente, não vai ter acesso a esse conteúdo. Então, é uma ferramenta muito importante para pessoas cegas. Aqui tem os procedimentos, clicar com o botão direito na imagem, selecione a opção formatar imagem e selecione a opção texto alt. Aí lá você vai descrever de maneira sucinta o conteúdo daquela imagem. Ó, aqui o manual ele recomenda o seguinte: se for uma imagem que tem muitos detalhes que precisam ser descritos, eu dou uma descrição mais sucinta do texto alternativo e depois, no corpo do texto, uma descrição mais detalhada. Eu recomendo que, em todo caso, seja sempre feito assim. Por quê? Porque tanto as pessoas cegas que utilizam leitor de tela vão ter acesso, quanto as pessoas que têm baixa visão e não utilizam o leitor de telas também vão ter acesso. E aqui a gente tem um exemplo também de um gráfico que foi inserida um gráfico e a descrição sucinta foi população de pessoas com deficiência, o gráfico que representa a população com deficiência no Brasil em 2010 demonstra que 24% da população brasileira possui alguma deficiência e 76% não possui. Aí aqui é a descrição mais detalhada. Aqui também, que é muito importante, é a ordem de tabulação. Por quê que é importante a gente colocar essa ordem de tabulação? Mais uma vez, para pessoas que utilizam leitor de telas, porque se a ordem de tabulação estiver errada, o leitor de telas pode ler o slide de trás para frente. Por exemplo, eu tenho lá os elementos do meu slide, né? O título e o conteúdo. E se a ordem de tabulação tiver, por exemplo, primeiro o conteúdo e depois o título, ele vai ler inverso. Então, um slide, por exemplo, que tem muitos elementos, que é aquele primeiro slide lá de abertura, ela tinha algumas figuras e título, né? Tá, Victor, tá dando para lá ver já a parte lá da demonstração? Acabou de passar. Acabou de... Se tiver como voltar um pouquinho. Tá bom. Isso. Agora um Você pouquinho poderia escrever para o pessoal, para a pessoa entender melhor. Agora um pouquinho para frente. Deixa eu ver. Vai ser o próximo slide. A gente está no verifique a ordem de tabulação. Porque às vezes o leitor de telas tem esse problema, gente. Ele lê. Não necessariamente a ordem que vocês estão vendo é a ordem que eu estou lendo. Que é, né, já um detalhe de tabulação. Como Sim. é que aquele arquivo foi elaborado? O que foi posto primeiro, em segundo e em terceiro lugar? E como é que a ordem foi elaborada ali para que o leitor de telas, né? A gente tem que lembrar que a navegação por setas, ela é linear, né, na maior parte do tempo. Então, vai passando com a setinha para frente e o cursor vai pulando de um elemento para outro, né? Então, essa ordem de
andança, vamos dizer assim, do cursor, é que a gente tem que saber para colocar os elementos do slide, né, na ordem, né, apropriada para a navegação por setas. É basicamente isso. No 2010 é esse procedimento aqui, mas no mais recente parece que a gente não encontrou, né, Vitor? Como que faz essa ordem de tabulação? Engraçado, eu não encontrei nos menus, mas eu encontrei o atalho, que Ah, o atalho. É o Alt F10. Alt Isso, o Alt F10. F10 vai abrir uma barrinha lateral, um painel à direita, e ali a gente diz quem vai ser, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro na ordem. Principalmente quando o slide tem algum slide que é importante essa ordem, né, para compreensão. Então é importante que deixe bem claro a ordem do slide. Para o PowerPoint é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. O pessoal está pedindo o material que a gente está apresentando, né? A gente pode disponibilizar, né, Everton? Podemos. Ele está em fase de finalização, mas já está pronto para ir para a mesa. E todo o material também que a gente criou aqui, ele é baseado no Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais, feitos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, se alguém também quiser ler esse material, só que ele é um material bem extenso, tipo 250 páginas. Isso, a gente só deu uma compilada dos elementos importantes para passar aqui. Isso. E aí, isso tudo eu envio o nosso material e a bibliografia, né, em que a gente se baseou, no e-mail que vocês deixaram indicado lá no formulário de inscrição. Quem não tiver feito a inscrição não é obrigatório, não se preocupem, mas se quiser o certificado, a gente precisa dos dados que estão lá, principalmente o CPF, né, para poder emitir o certificado. E aí, de quebra, já vai ter o e-mail, a gente pode, então, enviar esse material por e-mail para vocês. Everton, eu posso só puxar aqui a apresentação um segundinho? Pode. Para mostrar aquele painel de texto alternativo e o painel de ordem dos elementos no PowerPoint, só um instantinho. Se você quiser abrir depois o Word, eu acho que fica mais fácil também. Tá. Só um instante, pessoal. Então, esse materialzinho aqui que o Everton estava apresentando, conforme ele disse, ele prefere navegar nesse material na versão PDF. Aqui eu abri na versão direta em PowerPoint, né, a matriz que a gente usou para fazer o PDF. Então, aqui, quando a gente está navegando pelo PowerPoint, uma imagem está aqui. Então, quando a gente clica na imagem, aqui a gente está usando o 365, o painel para inserir uma descrição, um texto alternativo para esse elemento, vai estar aqui, no menuzinho que abre quando eu clico o elemento gráfico. Então, aqui ele é uma imagem, então ele abriu o menuzinho formato de imagem. Clico aqui. No grupo de funções acessibilidade, tem painel de texto alt, né, de texto alternativo. Clico aqui, vai abrir um painel à direita da tela e aqui eu descrevo a imagem. Né, a descrição mais sucinta possível, né, e mais objetiva. Lembrando, né, que o Everton disse a descrição mais detalhada é colocar no corpo do texto, né? E aqui em texto alternativo, uma descrição mais sucinta, né? Essa imagem que está mostrando aqui é de como formatar a imagem, né? Então eu posso simplesmente colocar aqui captura de tela mostrando como editar imagem. Pronto, é um exemplo de texto alternativo. Para descrever essa imagem, quando o leitor de telas passar nesse ponto, ele vai ler texto alternativo no PowerPoint.
andou com a setinha, na hora que chegar aqui no texto, ele vai ler o que eu coloquei dentro dessa caixinha. Captura de tela mostrando como editar imagem. E assim por diante. E lá embaixo, aqui na ordem dos elementos, esse painelzinho que aparece aqui à direita, na minha versão, no 365, eu encontrei ele aqui segurando o Alt F10. E ele abre aqui. Eu tenho dois elementos nesse slide, que é a imagem e a caixa de texto. Então, é aqui que eu vou dizer a ordem de cada um, que é a ordem que o leitor de telas tem que ler. Esse aqui é primeiro, esse aqui é segundo. Lembrando que esse aqui, por exemplo, é uma imagem, então é importante eu colocar texto alternativo aqui nessa imagem. Eu cliquei com o botão direito em cima da imagem novamente, tá ali, ó, editar texto alt. Eu posso vir aqui a partir do atalho de teclado, desculpa, de mouse, né, com o botão direito, e colocar uma descrição da imagem aqui no texto alternativo, ok? Everton, você prefere que eu apresente o Word? Você pode me falar, abrir o. Sim. Você já está aí você vai me falando os títulos, a gente vai Certo. bate-volta. Então, vou abri-lo aqui. Só um instantinho, pessoal. Everton, então estou aqui com a página inicial, né, mostrando a capa do nosso material do Word. Universidade Federal de Uberlândia, Sistema de Bibliotecas, Comissão de Inclusão e Acessibilidade, Acessibilidade de Documentos Digitais, edição de textos em Word. Nosso sumário. E aqui, uma das coisas mais fundamentais, mais elementares para acessibilidade no Word é o uso de estilos de parágrafo. Os estilos, por quê? Porque as pessoas com deficiência visual utilizam um leitor de telas, que é o meu caso, vão ter uma noção hierárquica do conteúdo. Por exemplo, quando ela passar pelo título, ela vai saber que é um título, que o leitor de telas vai falar título tal. Quando é um subtítulo, vai falar também que é um subtítulo. Quando chegar lá nas referências bibliográficas lá no final também. Então, é importante para ter essa noção hierárquica e também para facilitar a vida de todo mundo, porque quando a gente utiliza os estilos no Word, também é mais fácil a gente criar um sumário automático. E o sumário também vai contribuir com todo mundo. Porque, por exemplo, vai ter um sumário lá, vai ter um link lá na página, e você clica, já no link já cai direto na página que você deseja. Então, facilita a navegação não só das pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas eu imagino que a navegação de todo mundo dentro de um documento. Então, trabalhando com os estilos, né, já mata dois coelhos aí. Né? Cria a ordem hierárquica e já prepara o terreno para a gente lançar o sumário automático. Também aqui, assim como a gente falou ali no PowerPoint agora há pouco, aqui no Word a gente também precisa descrever as imagens. Sim. O procedimento aqui também é muito parecido para fazer a audiodescrição. Você coloca o texto alternativo e aqui eu também recomendo que uma descrição mais sucinta no texto alternativo e no corpo do texto ou na legenda uma descrição mais detalhada para pessoas cegas e com baixa visão, usuários ou não de leitor de telas tenham acesso a esse conteúdo. Também podemos falar aqui Fontes, de usar né? links descritivos, né? Os Desculpa, links. ainda na questão das imagens, né? A legenda que você já citou, Sim. a descrição no texto, né? Então, põe ali no texto alternativo o mais sucinto
e no corpo do texto a descrição mais detalhada. E os links descritivos. Links descritivos. Ao invés de colocar, por exemplo, clique no link abaixo e colocar aquele link enorme embaixo, você transforma uma palavra em hiperlink. Por exemplo, clique aqui, e o aqui você transforma no link. Também facilita não só para pessoas com deficiência visual, mas também para navegação de todos. E aí eu gostei de links também. Sim, acho que é mais fácil você mostrar, Vitor. Isso. Então, enquanto você foi falando, eu fui fazendo aqui. Então, a gente não vai fazer isso aqui. Colocar o https://live, nananã. E pensa, na hora que o leitor de telas chega aqui, depois eu vou ativar o leitor aqui para a gente ver, para a gente ouvir. Eu ia falar isso. Ele vai ler, não faça isso, https://live IDC30, ele vai ler desse jeito, vai ler todo o link. Então, em vez de fazer isso, a gente vai embutir esse link num texto legível, né, dessa forma aqui. E aqui nesse meu Word, onde eu vou fazer isso? Eu seleciono o texto em que eu quero embutir o link. Então, vou aqui, ó, a palavrinha hiperlink, por exemplo. Vou no menu Inserir. No grupo de funções Links, aqui, ó, Link. Aí abre uma nova telinha, vocês veem essa telinha, né? Sim, o pop-upzinho que abre aqui. E aqui no endereço, aí veja, texto para exibição. Está lá aparecendo o que eu já selecionei, hiperlink. Se eu quiser mudar, eu ainda posso digitar aqui. E aqui, e endereço é onde eu vou colar a URL. E dou um OK, pronto, ficou hiperlinkado a palavra. Né? Ela normalmente tem essa configuração, cor azul escuro e sublinha. Né? Por padrão, a aparência de um hiperlink. Mas se quiser, a gente pode mudar. Basta selecionar e mudar os dados aqui na página inicial. Colocar a fonte automática, a cor automática, né, para ficar igual ao texto. Ele vai ficar mais discretinho aqui. Então, para a gente colocar o hiperlink, sempre desse modelinho. Não tentar ao máximo não fazer desse jeito aqui. Não importa se é no corpo do texto, se é nas notas de rodapé, né? Então, de preferência, não colocar o link desse jeito. Também, Everton, usar o Ctrl Enter, né, para iniciar uma nova página, ao invés de separar o texto por espaço, como espaço. Sim. Por quê? Quando a gente finaliza uma seção do texto, que é ir para uma próxima página, tem muita gente que dá Enter. Quando a pessoa utiliza o leitor de telas, ela vê aquele tanto de em branco, dá a ideia de que o arquivo terminou, acabou. Então, é melhor a gente usar essa opção de finalizar a sessão dando Ctrl Enter, indo para a próxima página, que dá um monte de tecla Enter para passar para a próxima página. E quando você utiliza o Ctrl Enter, chegou no final da sessão, a pessoa que está utilizando o leitor de telas. Quando ela chega no final, ela já cai na próxima página. Ele não lê aquele tanto de em branco. Isso. Estou iniciando o NVDA aqui, eu vou mudar a forma de compartilhamento para vocês terem a experiência de um leitor de telas, principalmente a experiência de um leitor de telas neste momento, quando você separou as seções do seu texto com Enter, com linhas em branco. Vamos ver como é que fica. Live, você está compartilhando. Já estão ouvindo meu NVDA? Já estou ouvindo, já. Desativar o vou vir aqui no Word. Então, vou fazer a navegação por setas. Título nível 2, página 7, seção 3. 2, nível 1. Em branco. Daí. Título nível 2, 1.4. Utilize o atalho Ctrl mais Enter para nova página.
Agora, as linhas em branco, como é que fica? Em branco, em branco, em branco, em branco, em branco, em branco, em Quando a branco, pessoa cega cai em nisso, branco, ela acha que acabou o arquivo. Não é? Olha só que irritante que é. Em branco, em branco, em branco. Então, a gente não vai fazer essa separação nova de... linha, Oh, nova linha. erro A fora gente do não vai erro, fazer essa nova separação desse linha, jeito, com o erro Enter. O que que a gente vai ortográfico, fazer? Ctrl, Enter. A gente vai dar uma quebra de página. Eu vou ativar aqui 1.4 os utilize o caracteres atalho, ocultos para vocês mostrar verem o que mostrar acontece tudo, aqui nos Ctrl bastidores do Word. 1.4 Esse pontinho aqui alto indica espaço, né? Quantas vezes eu bati o dedo aqui na barra de espaço? Então, se eu tenho um espaço, um quadradinho alto. Aqui a marquinha de parágrafo, né? Fim de parágrafo. E aí ele acrescentou aqui uma Saltou, quebra de Agnaldo página. É Turcat, isso aqui que a gente tem que usar para 2017, separar as explicam partes da do necessidade nosso do texto. uso da Vou ferramenta mudar de Ctrl capítulo do mais Enter nível na do geração 1 de para o novas 2, eu vou páginas. colocar quebra de página e nunca separar com o Enter. Eu vou falar um pouquinho disso também lá na nossa última capacitação sobre os recursos do Word para trabalhos acadêmicos. Essa capacitação aqui agora de acessibilidade tem muita coisa, muito recurso que a gente vai ver de novo lá na última capacitação. Eu vou tocar de novo nesse ponto aqui, do Ctrl Enter, né, para separar as partes do texto. O pessoal gosta muito de colocar dedicatória, colocar uma epígrafe no trabalho, e a epígrafe e a dedicatória normalmente ficam lá no rodapé da página, alinhado à direita, né? E aí, para jogar o texto lá embaixo, o que a gente faz? Enche de Enter. Né? Aí lá, na quinta-feira, às 9 horas, eu vou mostrar um outro método para a gente fazer isso, sem precisar usar a tecla Enter. Né? Vamos colaborar com a acessibilidade do nosso documento. Everton? Ao iniciar, Agora, ao Everton, sobre não 1.5 não dividir o divida o documento em colunas. Isso. Quando a gente divide o documento em colunas, isso é péssimo também para quem utiliza leitor de telas. Por quê? Porque geralmente ele vai ler uma coluna e a outra não, vai passar para outra página. Ele não faz essa alternância automática. Então a pessoa cega, ela nem vai ter noção de que tem uma outra coluna em outra parte. E eu sei que não é muito usado, né? Mas eu acho que muitos artigos de exatas são feitos dessa forma, né? Dividido em colunas. Mas o ideal é nunca fazer essa divisão. Até a própria navegação por seta, né? Quando a gente vai descendo aqui, com a setinha, pronto. Ele não passou para o outro lado da coluna. O Everton não sabia, mas tem uma coluna aqui. Eu estava passando com o cursor por uma coluna, o cursor passou só na primeira, não passou no restante do texto, que estava na outra coluna. Né? Então, também evitar fazer essa divisão de colunas. Everton, sobre caixa de texto. Caixa de texto também evitar usar. Por quê? Porque não é acessível. A pessoa cega, quando chega em uma caixa de texto, ela não sabe o conteúdo que tem lá dentro. Então, se precisar, quero deixar mais bonito, então é melhor colocar bordas ao invés da caixa de texto. Caixa de texto é terrível, ela desconfigura o trabalho também, né? Porque ela é um objeto, assim como uma imagem, né, uma ilustração. Então, se você não configurá-la corretamente, ela vai ficar sobre o texto, ou vai ficar escondida no restante do texto. Então, assim, a caixa de texto é complicada até para quem enxerga. Né? Eu particularmente também não gosto. Quer dar um destaque aqui? Selecione a linha que você quer, vem aqui nas bordas e escolhe ali bordas externas, por exemplo. Pronto. Não precisei usar a caixa de texto. Né? Apenas acrescentei bordas nesse parágrafo aqui que eu selecionei, conforme o Everton orientou. Everton, sobre não disponibilizar conteúdo no cabeçalho ou no rodapé da página. Ah, tá. E aqui a gente não pode confundir
rodapé com nota de rodapé. Nota de rodapé é acessível. E pronto. Agora, cabeçalho e rodapé, a pessoa usuária de leitor de telas não vai nem saber da existência, não vai conseguir ler de maneira automática, né? Então, ou seja, a pessoa nem sabe que tem um cabeçalho e um rodapé ali, mesmo tendo o atalho para você ler a cabeçalho e a nota de rodapé, não é algo acessível. Agora, a nota de rodapé vocês podem usar à vontade, desde que não utilize informações muito importantes, né, para a compreensão do texto ali na nota de rodapé. Isso. Para inserir nota de rodapé, lembrando, é só vir aqui no menu Referências, inserir nota de rodapé, ou inserir nota de fim. Né? Também tem como converter todas as notas de rodapé em nota de fim e vice-versa. Isso veremos também na quinta-feira. Então, a nota de rodapé, tranquilo. Né? Ela cria o índice aqui, né? E o índice é um hiperlink, leva a gente ali para a notinha de rodapé, que está depois desse tracinho que o Word coloca automaticamente. Agora, o que vocês veem aí como não escreva nada aqui, uma corzinha mais apagadinha, esse é o rodapé. Para eu acessar a informação aqui, eu tenho que dar um clique duplo nessa parte. Pronto, abriu o rodapé. Só que nada do que eu puser aqui vai ser lido pelo leitor de telas. Né? O cursor ele não passa por aqui. Vou fechar aqui, vamos andar com o cursor. Estou aqui no 2007, rodapé. Ele passou pela nota de rodapé, mas ele ignorou completamente o texto. Não escreva nada aqui. Né? Então, qualquer informação que tiver ali não vai ser lida. Aqui, novamente, né, Everton, vamos evitar mesclar células em tabelas. Sim, por aquele motivo que eu falei. Quando a pessoa cega está dentro de uma tabela, ele tem que ter noção exata de linha e coluna que ele se encontra, né? Para conseguir percorrer exatamente pela tabela. E existe também uma função, eu esqueci, mas quando ela é utilizada, acho que é uma função que tem lá no Excel, mas que dá para usar no Word também. Quando a pessoa está no meio da tabela, o leitor de telas vai falar coluna 2, linha 3, e a pessoa cega tem noção de onde que ela está. Agora, quando você mescla, aí fica difícil a compreensão. E enquanto você foi falando, eu fiz uma tabelinha aqui, né? Fiz uma tabelinha 3x3, mesclei a primeira célula, a primeira e a segunda, né? A A1 com a B1, né? Então, quando a gente está passeando com o cursor aqui, navegação por seta, né? Ele passa por essa célula mesclada, que é a primeira, né? E depois ele já vai direto para... Ele continua na primeira coluna, ele não fala que tem uma segunda coluna mesclada ali. Então, de fato, eu fico perdido aqui, ó. Se eu passar para da célula mesclada, passo para da frente, que não está mesclada e continuo descendo, eu pego a terceira coluna, de cá eu pego a primeira coluna e a segunda coluna ficou perdida. Eu não cheguei na segunda coluna. Então, fica parecendo que não existe aquela coluna do meio. Então, novamente, evitar fazer mesclagem de células aqui no Word. A proposta, a tabela no Word é horrível. Né? É muito ruim. Eu sugiro evitar o máximo possível e, de preferência, só para dados numéricos, né? Para dados textuais, que aí não vai chamar tabela, vai chamar quadro, né? E isso a gente vai ver na quinta-feira também. Fica muito ruim a disposição do texto. Everton, sobre disponibilizar o sumário com hiperlinks, na verdade a gente já, a gente já falou, já mas citou. isso. Quando a gente cria, né, coloca os estilos nos parágrafos, a gente prepara o terreno para o sumário automático, e o sumário automático é justamente um texto hiperlinkado. Então ele vai linkar o texto do... Opa!
fiz alguma coisa aqui. Então, ele vai linkar o texto que tem aquele estilo com a fonte, né? O texto que está lá na linha do sumário. Então, ele cria essa ligação mais fácil entre as partes do texto. Isso também acontece com o sumário, a lista de ilustrações, né? A gente consegue fazer um hiperlink da legenda, né, do título da imagem, da ilustração, da tabela do quadro, e com a lista de ilustrações lá no começo do seu texto, antes do sumário. Né? Então, isso é interessante a gente saber fazer isso também. E faremos na quinta-feira. Everton, sobre utilizar fontes sem serifas, né? Isso aí foi falado também lá no slide, por aquele motivo das pessoas com baixa visão. Isso. E aqui também se repete a questão do contraste, né? Um bom contraste. No caso, no Word é muito difícil a gente utilizar um fundo sem ser branco e fonte preta, né? Que já gera um bom contraste. Isso. Mas, por exemplo, se for disponibilizar um conteúdo específico para uma pessoa com deficiência, é interessante perguntar qual que é o melhor contraste para ela. E você altera e disponibiliza o texto com alteração de contraste. Isso. Aí e com o aumento de fonte também, né? Isso. Aproveitei aqui, já até apliquei num pedacinho do texto uma Times New Roman, para a gente comparar com a Arial, que está no restante, né? Então, essa perninha aqui do A, junta no C, né, na palavra acordo, o cabelinho aqui do R junta com o O, né, os pezinhos dele juntam com o O e com o D na frente, então isso cria essa ilusão de continuidade das letrinhas, mas é ruim para quem tem baixa visão. Né? Aí a fonte é até menor, né? Elas estão no mesmo tamanho, as duas estão na 12, tanto esse texto com Times e esse texto com Arial, só que a com Times ela é menor, né? A Arial a gente ganha já mais um pouquinho de distinção aí na letrinha. Então, novamente, letra sem serifa, trabalhar a questão do contraste. Aqui no nosso material do Word, né, Everton, tenho algumas sugestões de fontes para a gente usar. Então, sem serifa, Arial, Calibre, Itaoa, Trebuch, acho que é assim que fala, me desculpem, Verdana. Não usar com serifa, ou então, para piorar tudo, as fontes cursivas, não é, Everton? Ah, sim. Decorada, olha essa daqui. Essa aí é realmente terrível, até para quem está enxergando o seu Aquelas texto. fontes da Walt Disney. Nossa. E por fim, aqui no Word, não usar apenas cor para transmitir informação. Isso daí é muito importante. Tem muitos livros, por exemplo, que quer destacar alguma parte que é importante e bota uma cor, vermelho, mas aí a pessoa cega não vai ter acesso a esse conteúdo. Então, o importante é ter uma opção textual também, né? Uma observação, um destaque. Coloca lá, destaque, 2 pontos, observação, 2 pontos. Né? Não utilizar somente a cor para transmitir uma informação. Isso, aqui no nosso exemplo, né, a gente tem os itens vermelhos não estão funcionando. Tá, estou passando o leitor de telas aqui. Na hora que chegar aqui no item que está em vermelho, o leitor não vai me falar nada de diferente. Ele vai ler o texto, máquina Braille. Ele não vai falar que máquina Braille está em vermelho. Né? Então, aqui usar a alternativa de acrescentar no finalzinho, entre parênteses, por exemplo, não está funcionando. Máquina Braille não está funcionando. Aí sim, aí eu sei, quando eu chegar com o leitor de telas aqui, eu sei que esse é um item que não está funcionando. E por fim, nossa referência. Esse aqui é o manualzinho que a gente usou para fazer esse material. Né? Já vou até copiar e colocar aqui no bate-papo para vocês. Eu não correr o risco de esquecer. A maior parte das estratégias que a gente passou e está passando aqui, a maioria é voltada para pessoas com deficiência visual, porque eu imagino eu que são
as que mais sofrem com essas barreiras com relação aos documentos e com relação à mídia também digital. Agora, isso depende também, né? Porque com relação a vídeos e áudios, como eu falei, pessoas surdas também têm muita dificuldade. Se não houver a transcrição textual ou a opção em Libras, né? Ou linguagem de sinais. Sim. Everton, então podemos passar para... Por fim, a gente vai falar um pouquinho de Excel e vocês vão perceber que a maioria dessas estratégias, dessas dicas, se repetem também lá no Excel. Então vai ser bem rápido. Isso. Então, abrindo aqui o Excel, novamente, né, o Excel que a gente está usando aqui é o 365, que é o disponível para a UF. Então, se você tem vínculo com a instituição, é aluno, é servidor, é professor, você tem acesso, né, ao pacote Office completo por meio da instituição, usando o seu e-mail institucional. Então, você pode criar a sua conta institucional lá na Microsoft, usar o Office online e instalado em computador. Aí você pode instalar em até 5 computadores o pacote Office com o e-mail institucional. Então aqui, novamente, a gente vai sempre bater nessa tecla. Texto alternativo nas imagens, nos gráficos, né, Everton? Sim, aqui no caso do Excel, a maioria vão ser gráficos, né? Se alguém colocar uma imagem no arquivo de Excel. Mas sempre que forem inseridos gráficos, é importante ter a opção textual desse gráfico. Aí percebam que aqui, na minha imagem, ela já tem um texto alternativo. Né? Quando eu cliquei a imagem, fui lá no menuzinho formato de imagem, painel de texto alt, já tem um conteúdo aqui. Uhum. Então, essa aqui Se já quiser ligar o leitor de telas para o pessoal ver como que seria. Deixa eu abrir aqui. O NVDA é gratuito, vocês podem baixá-lo a qualquer momento. Vocês podem instalar ou então executá-lo, né, sem precisar instalar. Deixa eu ver como é que chega lá, que quem sabe navegar é o Everton. Se quiser, pode vir até com um mousezinho só para o pessoal ver. Oh. Como é que eu faço ele ler, Everton? Na imagem. Eu acho que você não está compartilhando o áudio. Né? Você tá... Ah, é mesmo. Live ID, aplicativos em execução, apresentação, acessibilidade, tabela. A12, insira uma descrição adequada para a imagem. Aí percebam que ele fala, a célula que está vazia, ele fala o número dela, que é essa aqui no cantinho, em no produção, cantinho superior apresentação, esquerdo, acessibilidade né, o em número da célula documentos A13, digitais, A20, planilha, B2. insira Então, quando está vazio, em Excel 2, Excel 2019, A12. A12. Insira uma descrição adequada para a imagem. A13. A13. A14. Figura uma opção de tamanho e propriedades em Excel 2010 a 15. A16. Aí, Everton, acho que a imagem não está vinculada a uma célula. Deixa eu ver se é isso. A20. Ela está com o texto alternativo, mas eu não consigo chegar com ela para ele ler. B16.
A 23. Tem que ser o 2 Everton, que ele é A fera no 20. NVDA. Fonte Pode ser CTA. só Fonte para mostrar, você pode usar o mouse, uma seta do mouse barra de ferramentas. Descrição, chega até a edição imagem. multilinha no Excel. Texto, uma página abaixo move. Descrição, imagem de como inserir texto alternativo no Excel. Isso. Aí. Descrição, imagem de como inserir texto alternativo no Excel. Esse é o texto alternativo. Isso. Marcar como decorativa caixa de seleção não marcado. Se a imagem não tem função nenhuma, Everton, né, Everton? Se ela é meramente ilustrativa, decorativa, a gente pode marcar a caixinha marcado. aqui. Isso. Não tem necessidade de fazer a De descrição. descrevê-la. Espaço. Marcar como. Agora eu não sei sair daqui com a como seta. Eu tenho que ir com o mouse. 2. Opa, volta aqui. Everton. Qual que é o próximo? 2. Lá Descrição de aqui, gráfico. Ai, ela parou de ler. 2. Descrição de gráficos no Excel. Descrição de gráficos no Excel. Aqui vale a mesma regra lá do PowerPoint. Texto alt. São mais detalhada em alguma das células e uma descrição mais sucinta no texto alternativo. Eu acho que eu fiz alguma configuração aqui. Ela não está querendo ler. Olha que danadinha. Figura 2. Excel de todos os... Planilha, apresentação. Os documentos, ele é um dos mais problemáticos, realmente, em termos de acessibilidade. 2. Use uma estrutura simples para as tabelas A61. Sobre a estrutura simples, Everton. Sobre? Estrutura simples para tabelas. Estrutura simples é aquilo que eu falei de não mesclar as tabelas, né? E também tem um recurso que eu esqueci o nome, para colocar o título, né, nas linhas e nas colunas. Se você puder me lembrar aí, Victor. Aplicativos em web. Seleção minha tabela tem cabeça. Aqui a gente tem um exemplo permitido de tabela aqui. 3. Adicione cabeçalho às tabelas. Cabeçalhos? Os cabeçalhos, isso. Os cabeçalhos nas colunas e nos links, para que, como eu falei, quando a pessoa segue que esteja lá dentro, no meio da tabela, ele vai ter essa noção de que ele está na coluna tal, linha tal. Então, ela vai a gente consegue percorrer na tabela com bastante autonomia. Isso. E em relação a alinhamento, né, em vez de, a gente viu lá no Word, né, em relação a não mesclar células, aqui novamente a gente não vai mesclar a célula, mas se mesmo assim você quer, por exemplo, que a B74 e a C64 sejam um único cabeçalho, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui, Everton, que é a coluna B é item, a coluna C é permitido e a coluna D é não permitido. E aí eu quero, entre aspas, mesclar a B e a C. Eu quero que fique um texto só. Em vez de mesclar, eu posso fazer o seguinte. Eu seleciono as duas células em que eu quero que C74 selecionado, linha 74, coluna centralizado. 2. E aí eu vou no alinhamento. Dados. Eu vou vir aqui. Alinhamento, na guia, no grupo de funções alinhamento. Preenchimento. Em alinhamento mesmo, na aba alinhamento, eu vou mudar o alinhamento horizontal. Eu quero centralizar seleção. Pronto, ela dá uma
aparência de estar mesclado. O título da coluna B ficou espalhado também na coluna C, então dá uma aparência de que está mesclado, mas não está. Então, quando eu passo o cursor aqui, B74, tem uma célula aqui e tem uma célula aqui também, na B e na C. Então dá uma aparência de mesclagem. E isso a gente não vai ver na quinta-feira, porque a gente não vai trabalhar o Excel. Não, mas isso é excelente. A melhor alternativa que a gente tem para não ter que mesclar, né, as células. Em ocasiões que a gente necessita, né? Quem trabalha com estatística, contabilidade, sabe? Tem momentos que é difícil a gente não ter que mesclar, né? Um outro recurso também, Everton, é não deixar linhas em branco demais, não é isso? Sim. Se a gente deixa linhas em branco, a gente dá a impressão de que ou acabou a tabela, ou que esqueceu de colocar dados ali, então é muito ruim também para... Lembra do Ctrl Enter lá no Word? Que tanto linha em branco para separar dados? É mais ou menos a mesma ideia aqui. Se não tiver dados, pode colocar MA, ou então... Zero é difícil, né? Porque dependendo... Zero, às vezes, tem algum significado, né? Então, talvez melhor seja colocar MA mesmo. Isso. Mas sempre ter algum valor ali. Se não me engano, a ABNT ela não normaliza nem normatiza tabelas. As tabelas ela joga responsabilidade para o IBGE. E pelo que eu já consultei do IBGE, o IBGE também fala para não deixar células em branco. Né, justamente, né, como o Everton falou, não dá a aparência de que esqueceu de colocar os dados ali, né? E também não deixar a tabela falseável, né? Alguém vai lá e coloca mais dados que não tinham, né? Então sempre colocar alguma coisa, estabelecer um padrão, né? Para as células que vão ficar vazias, o que eu vou colocar? Um NA, um zero, um tracinho, né? Mas sempre colocar alguma coisa, nunca deixar vazia. 4. Procure mais, não Everton? inserir mais de uma tabela em uma mesma planilha. Renomear as Para linhas, né? 5. E Para remover planilhas em uma branco. planilha no evitar colocar várias tabelas numa mesma planilha, porque às vezes tem uma lá em cima e outra lá embaixo, e para a pessoa com deficiência visual, às vezes ela tem a impressão de que não tem mais tabela lá embaixo, sabe? Que acabou, né? Acabou. Então, o ideal é você colocar uma tabela em cada planilha. Que aí a pessoa cega vai percorrendo planilha por planilha e sabe que em cada planilha existe apenas uma tabela. Tem gente que faz uma tabela, pula 10 linhas e coloca outra lá embaixo. Ou então pula 10 colunas e põe lá na frente. Eu já peguei. À direita. Eu já peguei planilha que tinha informação importante. Tipo, a planilha, a tabela acabava lá no C8, por exemplo. Aí tinha informação importante lá no E10. Nossa. Mais ou menos assim, sabe? Então é surreal. De organização, a pessoa né, cega não vai ter essa noção de que tem dados espalhados assim, na planilha. Figura 5. Opção para renomear uma guia de planilha no usar Excel. Os contrastes aqui também. Os contrastes é importante, porque tem muita gente que gosta de colocar a cor, né? Isso. Na tabela, então é importante a gente colocar um bom contraste, branco com preto, preto com branco, amarelo com preto, preto com amarelo, e por aí vai. Isso. E novamente também não usar apenas cor, né? Só para
para marcar a informação. Principalmente no Excel, que muita gente pega uma célula e bota de uma cor diferente para transmitir algum tipo de informação, ou números importantes de determinada cor, muda a sua fonte. Para a pessoa cega, isso também é bem complicado. É importante ter uma alternativa também textual. Isso, aí aqui no nosso exemplo a gente tem uma tabela o que era para ficar destacado está marcado de vermelho, só de vermelho, né? Alternativa errada, né? O melhor quer usar vermelho? Pode usar o vermelho, mas escreva lá na célula, indisponível, põe uma informação textual para que o leitor de telas avise o que é o importante ali. Everton, acho que é isso. Isso. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para escrever no chat, abrir o microfone. Deixa eu ir lá para o bate-papo, deixa eu ver como que está lá. A princípio não tem nada digitado. Se vocês quiserem colocar dúvidas, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, né, conforme a gente disse. Em relação aos vídeos, provavelmente vai ser já em novembro, né? A gente precisa dar um tratamentinho ainda nos vídeos antes de disponibilizar, tirar aquela enrolação que a gente faz no começo do vídeo, né? A gente vai colocar também uma vinhetinha de abertura, uma vinhetinha de finalização para os vídeos, então a gente ainda vai fazer um trabalhinho com o vídeo para depois colocar lá no YouTube. Então eu prevejo, né, mais ou menos para o meio de novembro, para a gente conseguir disponibilizar, se não todos, pelo menos a maioria dos vídeos. Lembrando que lá a gente já tem algum material, né? Essa é a terceira edição do programa de competência, a gente já tem os vídeos da segunda e da primeira edição. Então, vocês também podem conferir lá nesse mesmo endereço que está em notas compartilhadas. Everton, acho que a gente pode fazer o sorteio, então, né? Estamos aqui com 14 pessoas na sala, 16 contando você e eu, Everton. Então, vou desconsiderar nós dois, senão fica marmelada. O pessoal que faz a feirinha itinerante, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de frequentar, de participar, aqui no saguão das bibliotecas Umuarama e Santa Mônica, uma vez por mês. Eu não me lembro a data em que ela acontece, se não me engano é terceira quinta-feira do mês, alguma coisa assim. Na última edição, lá no Moarama, o pessoal de lá da feirinha deixou uns brindes para a gente distribuir, né, para a gente presentear vocês. Então, a gente está aqui com dois presentes. A gente não sabe o que é. É alguma coisa de artesanato. Pode ser um colar, pode ser uma pulseira, um brinco. E está embrulhado, por isso que a gente não sabe o que é. Então, a gente quer sortear. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês aqui para ficar mais transparente, que eu vou baixar a lista de participantes aqui agora, de todo mundo que está aqui na salinha. Então, eu vou vir aqui, vou tirar, cadê a lista? Salvar o nome dos participantes. E a gente vai fazer o seguinte, então. O Everton vai falar dois números de 1 a 16, de 1 a 14, mas a gente vai fazer o seguinte, essa primeira linha aqui da lista, a primeira e a segunda, não contam porque é só o título, lista de usuários da sessão, a segunda, deixa eu ver se é a segunda mesmo, não, é só uma mesmo. Essa aqui, então, é só o título da lista, vou tirar lá daqui. E aqui ficaram os nomes participantes. Vou tirar o meu, para não ser marmelada, vou tirar o nome do Everton também. Aqui, pronto, agora temos, vocês podem acompanhar aqui embaixo, LN, ou linha, né? Quantas linhas tem essa lista? Tem 14 linhas. Então, Everton, de 1 a 14, diga dois números. 7. Mas peraí, o Cisbe aqui também não conta. Ele é meu avatar.
Então, de 1 a 13, Everton. De 1 a 13, 7. 7. Vamos ver, 4, 5, 6, 7. A Letícia Cavalcante. Ou será que a gente considera a Yasmin? A Yasmin ficou 2 vezes o nome dela aqui. Espera aí, Everton, vamos de novo aqui. Vamos fazer uma apuração aqui na lista. Acho que agora está tranquilo. Então, ó, de novo, de 1 a 12. De 1 a 12. De 1 a 12. Mantém o 7? Mantém o 7. Mantém o 7. Cadê o 7? É então a Liliane. E mais um. 2. 2? 2, então, é a Camila Lopes. Então, Camila e Liliane. O brinde de vocês, o presentinho, vai ficar disponível para vocês lá no Moarama, na biblioteca do Moarama. Mas se vocês não tiverem condição de ir por lá, passar por lá, me avisa que aí eu peço para trazer aqui para o Santa Mônica e guarda aqui para vocês poderem retirar aqui. Pode sim, Liliane. Vou deixar aqui marcadinho, então. A Camila e a Liliane. Que também está no vídeo, né? Vocês estão aqui de prova que eu salvei o nome de vocês. Então, está salvo aqui. Então, a qualquer tempo, a partir de hoje, a partir de amanhã, na verdade, Camila Lopes, Liliane Carla, pode passar lá no Moarama, se preferir. Vou deixar aqui meu e-mail, victorm@ufo.br. Se preferirem retirar aqui no Santa Mônica, me avisem, tá? Que aí eu peço para trazer para cá e a gente entrega para o lado de cá, ok? Pessoal, se não tiver dúvidas, então a gente encerra por aqui a nossa apresentação e mantém o convite para vocês participarem das outras capacitações. Hoje é só o primeiro dia, estamos apenas terminando o primeiro dia. Temos mais 3 dias de capacitações, né? 3 vezes 4, 3 e 3. Temos mais 9 capacitações, né? E eu espero vê-los na minha capacitação também, né? Na última, na quinta-feira, às 19 horas, para a gente falar sobre o Word, ok? Especificamente sobre o Word. Do mais, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, meninos. Obrigado, tchau, tchau.